Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em finas cortinas sobre a cidade adormecida. Os postes de luz lançavam uma luz amarelada que refletia nos paralelepípedos molhados, criando sombras móveis e sinistras. Em um antigo armazém abandonado, 4 corpos jaziam imóveis no chão, com os rostos congelados em uma expressão de terror absoluto. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo gotejamento da água do telhado com goteiras. O agente Mark Stevens, um policial veterano, entrou com suas botas fazendo barulho no chão de metal. Ele examinou os corpos com uma mistura de profissionalismo e descrença. Os ferimentos não eram causados por arma de fogo nem por faca convencional. Cada assassinato havia sido executado com precisão cirúrgica, sugerindo que quem o havia executado possuía um profundo conhecimento do corpo humano. Stevens franziu a testa. Como um único humano pode? Murmurou para si mesmo. Então ouviu um pequeno ruído atrás de si, leve, quase imperceptível, uma risada infantil, abafada e aguda. Virou-se e viu um garotinho parado no meio do armazém, encharcado pela chuva que entrava pelas janelas quebradas. Seus olhos negros, enormes e estranhamente penetrantes para uma criança de 3 anos, fitavam os corpos com uma curiosidade gélida. O nome do menino era Ethan Carter. Ele segurava um pequeno ursinho de pelúcia nas mãos, coberto de poeira e manchas vermelhas. Sua mãe, Rebecca, estava atrás dele, com a garganta apertada, assustada e incapaz de encontrar as palavras. Stevens agachou-se até ficar na altura da criança. Ethan, você pode me dizer o que aconteceu aqui? Perguntou ele, com a voz firme mas gentil. Ethan levantou lentamente a mão, apontou para o urso e disse com uma voz clara, quase solene. Ele me disse para fazer isso. O silêncio se instalou novamente. O policial piscou incrédulo. Quem te mandou? Mas o menino não respondeu. Apenas abraçou seu brinquedo, com um sorriso quase imperceptível nos lábios, como se soubesse de algo que o mundo inteiro desconhecia. Os investigadores presentes trocaram olhares preocupados. A lógica parecia destruída. Como uma criança poderia matar 4 homens tão metodicamente? Seria uma coincidência? Um milagre sombrio? Ou algo mais aterrorizante, algo que ninguém ainda estava pronto para entender? Rebecca ajoelhou-se ao lado do filho, abraçando-o com lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu pequeno, o que você fez? Sussurrou. Ethan não respondeu. Seus olhos escuros, arregalados e insondáveis encaravam o agente Stevens como se dissesse, você nunca vai entender. E naquele silêncio opressivo, o mistério de Ethan Carter começou. Um enigma que desafiaria a polícia, a cidade e talvez até as próprias leis da natureza. A chuva havia diminuído quando Rebecca Carter entrou em sua pequena casa nos arredores da cidade. As paredes estavam cobertas de fotos antigas de família, lembranças de dias melhores, mas o ar ainda estava carregado de uma tensão opaca. Ethan, seu filho de 3 anos, brincava calmamente no tapete da sala. Seus olhos escuros fitavam seus brinquedos com uma intensidade quase desconcertante, como se perscrutassem a alma de cada objeto. Rebecca, enxugando as mãos molhadas em um pano, observava o filho com uma mistura de preocupação e admiração. Ethan não era uma criança comum. Desde o momento em que nasceu, parecia entender coisas que ninguém mais conseguia. Aos 6 meses de idade, encontrou um objeto em casa que estava perdido havia semanas, antes mesmo que alguém percebesse seu desaparecimento. Com 1 ano de idade, corrigia as frases da mãe com surpreendente precisão gramatical. E agora, aos 3 anos, olhava para o mundo como se já soubesse como tudo terminaria. Ethan, você quer jantar? Rebecca perguntou, sua voz suave, mas firme. O menino olhou para ela. Ficou em silêncio, observando, ponderando cada palavra que estava prestes a dizer. Então, com uma voz calma e comedida, quase desconcertante para sua idade. Mãe, eles não vieram esta manhã. Rebecca franziu a testa. Quem? Ethan gesticulou vagamente para fora, como se apontasse para a cidade inteira. Os bandidos. Eles se foram agora. Rebecca sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Mesmo que nem sempre entendesse o que o filho queria dizer, aprenderá a ouvir com atenção. As palavras de Ethan nunca eram vazias. Ela se agachou até ficar na altura dele. Pequenino, você não fez nada de errado, fez? Perguntou ela suavemente, acariciando seus cabelos negros e sedosos. Ethan deu um leve sorriso, mas havia algo frio naquele sorriso, algo além da ingenuidade de uma criança de 3 anos. Eu os ajudei, disse ele simplesmente. Rebecca sentiu o coração apertar. Ela não sabia como reagir. Ajudar quem, Ethan? Mas ele não respondeu mais nada.
Voltou ao seu brinquedo, um ursinho de pelúcia com pintas que naquele momento parecia quase vivo em suas pequenas mãos. Rebecca percebeu que aquele urso não era apenas um brinquedo para ele. Representava algo que ela não conseguia entender, uma força misteriosa que guiava seu filho em direções que ninguém conseguia explicar. Naquela noite, quando Rebecca estava adormecendo, ela ouviu Ethan sussurrar em seu sono. Eles esqueceram. Eles não sabem, eu sei. E naquela frase simples e sinistra, Rebecca sentiu que seu filho era ao mesmo tempo uma bênção e um mistério perigoso. Uma criança cuja aparente inocência mascarava um poder que o mundo inteiro logo notaria. O agente Mark Stevens nunca tinha visto uma cena de crime tão perturbadora. O armazém abandonado nos arredores da cidade exalava um cheiro pungente de metal enferrujado e poeira úmida. As paredes estavam cobertas de grafite desbotado, janelas estilhaçadas deixavam entrar a luz do sol pálida e bruxuleante, e o chão estava coberto de escombros. Mas o mais chocante eram os 4 corpos, dispostos com uma precisão quase ritualística. Cada vítima era um homem na faixa dos 30 ou 40 anos, todos ligados ao tráfico local e a crimes violentos. No entanto, não havia sinal de que sua morte seria tão rápida, tão clara. Não havia sinais de luta corporal, nenhum vestígio de arma identificável. Os ferimentos pareciam quase calculados. Stevens sentiu um arrepio de incompreensão. Ele se agachou para examinar o primeiro corpo. As marcas na pele, os ângulos dos ferimentos, o rigor mortis prematuro, tudo indicava força e precisão sobre-humanas. Como um único humano pôde fazer isso? Murmurou para si mesmo. Atrás dele, seus colegas falavam em voz baixa, quase sem conseguir conter murmúrios de descrença. Devíamos chamar o FBI, sussurrou um deles. Isso não está certo. Então, um ruído suave, quase imperceptível, fez todos congelarem. Uma risada aguda e infantil ecoou pelo espaço vazio. Todos os olhares se voltaram para a entrada do armazém. Lá parado, encharcado pela chuva e coberto de poeira, estava um menino de 3 anos. Seus olhos negros brilhavam na luz filtrada, fitando os corpos com uma curiosidade fria e aterrorizante. Ethan Carter, sussurrou Stevens reconhecendo o garotinho que havia sido dado como desaparecido naquela manhã. Aproximou-se lentamente, tentando fazer contato, mas mantendo-se cauteloso. A criança não demonstrou medo nem remorso. Ele segurava seu ursinho de pelúcia firmemente contra o corpo, como um escudo ou talvez uma arma. Rebecca Carter chegou logo depois, ofegante e encharcada, com os olhos cheios de pânico e desespero. Ethan, meu filho, sussurrou ela com as mãos trêmulas. Viu seu filho parado entre os corpos e sentiu um terror gelado invadi-la. Como seu filhinho poderia estar no centro daquela cena horrível? Stevens agachou-se até ficar na altura de Ethan. Garoto, você pode me contar o que aconteceu aqui? Perguntou, tentando manter a calma. Ethan levantou a mão lentamente e apontou para o urso. Sua voz era clara, firme, quase solene para uma criança de 3 anos. Ele me disse para fazer isso. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Stevens pescou, incrédulo. Quem ou que poderia ter mandado que ele matasse 4 homens? Rebecca ajoelhou-se ao lado dele, abraçando o filho. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Meu pequeno, o que você fez? Sussurrou ela com a voz embargada. Ethan não respondeu. Seus olhos negros e insondáveis encaravam Stevens com uma intensidade de gelar o sangue. Naquele olhar havia uma promessa silenciosa. O que o mundo estava prestes a descobrir sobre Ethan Carter estava além da compreensão. Uma sala fria, estéril e branca. As paredes estavam nuas, o piso de concreto polido refletia as luzes fluorescentes e o ar cheirava levemente a álcool isopropílico. Ethan Carter estava sentado em uma cadeira grande demais para ele, com as mãos pequenas apoiadas nos joelhos. O ursinho de pelúcia, manchado de poeira e sangue, repousava em seu colo como uma extensão de si mesmo. O agente Mark Stevens sentou-se à sua frente, tentando não demonstrar preocupação. Ele já havia interrogado dezenas de suspeitos em sua carreira, mas nunca uma criança, muito menos uma criança de 3 anos com um olhar tão frio e penetrante. Ethan, você pode me contar o que aconteceu no armazém? Stevens perguntou, sua voz firme, mas gentil. A criança ergueu lentamente a cabeça, seus olhos escuros parecendo sondar a alma do policial. Apontou para seu ursinho de pelúcia e disse calmamente. Ele me disse para fazer isso. Stevens pescou, incrédulo. Quem te mandou? Ethan gesticulou vagamente como se apontasse para algo ou alguém que ninguém podia ver. Você não vê, ainda está lá. Rebecca, parada atrás do filho, estremeceu. Ela já ouvira trechos daquelas palavras antes, naquela casa. Ethan às vezes falava em voz baixa com alguém que só sua imaginação parecia perceber. Mas hoje,
Tudo parecia real e assustador. Ethan, você fez algo muito sério, sabia? Stevens disse, tentando manter a calma, não entrar em pânico. A criança inclinou a cabeça levemente. Eu não fiz nada, eles tiveram que ir embora, eles me assustaram. Sua voz estava surpreendentemente calma para alguém que acabará de matar 4 homens. Stevens sentiu um arrepio percorrer a espinha. Como conseguia estar tão calmo? Como conseguia justificar tais ações com uma lógica que desafiava todo o entendimento? Rebecca ajoelhou-se ao lado dele, tomando-o nos braços. Meu pequeno, ninguém quer te machucar, mas você precisa entender. Isso não está certo. Ela sussurrou. Ethan olhou para ela intensamente e disse, quase como um aviso. Eles tinham esquecido, eles tinham que aprender. Stevens anotou tudo em seu caderno. A criança não falava como uma criança de 3 anos, falava como alguém que já tinha visto mais do que a maioria dos adultos e sabia exatamente o que precisava ser feito. Naquele momento Stevens entendeu uma coisa, Ethan Carter não era apenas um garoto. Ele era um enigma vivo, um mistério que ninguém, nem mesmo a polícia, estava preparado para enfrentar. E no pesado silêncio daquele quarto, a única certeza era que o mundo acabará de conhecer uma criança que desafiava todas as leis da lógica e da moralidade. A notícia se espalhou como fogo na pequena cidade de Harrington. Moradores se aglomeravam em volta de jornais, olhavam para telas de televisão e cochichavam em cafés e calçadas. 4 criminosos mortos e o principal suspeito, um menino de 3 anos. O nome Ethan Carter estava na boca de todos, e a imagem de um garotinho com olhos negros penetrantes assombrava a imaginação de todos. Nos becos estreitos e úmidos, grupos de vizinhos discutiam em voz baixa. É impossível, uma criança, disse um. Você acha que é verdade? Perguntou outro. Eles estão falando de um ursinho de pelúcia, e de uma criança que matou 4 homens. Rebecca Carter, por sua vez, viu-se encurralada por olhares desconfiados e sussurros acusatórios. Vizinhos antes amigáveis agora evitavam seu olhar. A polícia vinha regularmente verificar a casa, não para proteger seu filho, mas para vigiá-lo. Cada rajada de vento, cada porta batendo, assustava Rebecca e a lembrava de que sua vida havia acabado de mudar. No entanto, apesar do medo e do caos, Rebecca permaneceu calma. Ela conhecia o filho melhor do que ninguém. Sabia que Ethan não era mau, mas que possuía uma lógica e uma força que o mundo ainda não compreendia. Ela sentia que proteger Ethan era agora sua única missão. Na pré-escola, os boatos também se espalharam. Outras crianças falavam sobre o garoto que matou, e até os professores sussurravam em voz baixa. Mas Ethan, quando brincava com seus blocos ou com seu urso, permanecia estranhamente calmo, como se entendesse que o mundo adulto não estava à altura dos seus padrões. Na imprensa, as manchetes oscilavam entre o fascínio e o horror. O menino dos olhos pretos, milagre ou pesadelo? Harrington em choque. Criança de 3 anos mata 4 criminosos. Quem é Ethan Carter realmente? Stevens, o responsável pelo caso, ficou parado observando a avalanche da mídia. Ele entendia que cada palavra, cada foto, cada reportagem alimentaria uma mistura de medo e admiração pelo menino, mas também se perguntava se o público estaria pronto para aceitar a verdade, que uma criança tão jovem pudesse agir com tanta precisão e lógica letais. Rebecca, segurando seu filho perto dela todas as noites, sussurrava. Eu vou proteger você, minha pequena, não importa o que aconteça. Ethan então encostava a cabeça nela e sussurrava em voz baixa, quase como se quisesse se tranquilizar. Eles não entendem, eles nunca entenderão. E no silêncio de sua pequena casa, a tempestade social e midiática continuava a rugir lá fora, sem saber que o verdadeiro mistério não era o que o mundo via, mas o que Ethan sabia e o que ele ainda realizaria. O agente Mark Stevens passou a noite juntando as peças do quebra-cabeça. Em seu escritório abarrotado de arquivos, fotos e boletins de ocorrência, ele analisou cada detalhe do caso. Os 4 criminosos assassinados não eram inocentes. Todos tinham um rico passado criminal, ligado a uma rede de violência e tráfico na região. Mas o que impressionou Stevens foi a precisão e a lógica por trás de suas mortes. Cada ferimento parecia calculado para incapacitar a vítima rapidamente, sem qualquer possibilidade de erro. Ele releu o relatório do legista. Força e precisão maiores do que um adulto conseguiria produzir em estado normal. Stevens franziu a testa. Como uma criança de 3 anos conseguia fazer isso? Sua pesquisa o levou a mergulhar no passado de Rebecca Carter, mãe de Ethan. Poucas pessoas conheciam sua história. Certa vez, ela estivera em conflito com a rede criminosa local. 4 dos homens mortos haviam participado de um episódio que destruiu parte de sua vida, assediando sua família e ameaçando seu filho.
A sombra do passado parecia retornar a eles de uma forma terrivelmente real. Steven sentiu uma estranha coincidência. Seria possível que Ethan tivesse escolhido seus alvos com base nesse passado? Ou, como o garoto disse a alguém, ou algo, o havia guiado. Rebecca, por sua vez, começava a desconfiar do que o filho demonstrava. Ela vira seus olhos escuros examinarem adultos com uma cuidade perturbadora, compreendendo situações complexas e agindo com uma lógica que nenhuma criança de 3 anos deveria possuir. Mas ela amava Ethan e, apesar do medo e da incompreensão, estava disposta a fazer qualquer coisa para protegê-lo. Enquanto estava na polícia, Stevens começou a contatar discretamente o FBI, sem querer alarmar a cidade antes de ter uma ideia mais clara. Ele sabia que Ethan não era uma criança comum e precisava entender a verdade antes que medidas drásticas pudessem ser tomadas. Enquanto isso, Ethan brincava no jardim, com seu ursinho de pelúcia agarrado ao corpo. Observava atentamente o ambiente como se antecipasse cada movimento, cada reação. Às vezes, falava em voz baixa. Eles esquecem. Eu mostro a eles. Rebecca o observava de longe com o coração pesado. Ela compreendia que seu filho não era apenas excepcionalmente inteligente, mas também possuía uma lógica de vingança. Uma justiça implacável que o mundo adulto não conseguirá impor. Ao descobrir essas conexões, Stevens percebeu uma coisa: a cidade nunca estivera preparada para receber Ethan Carter. E agora que seu passado e suas habilidades foram revelados, o futuro prometia ser ainda mais aterrorizante e misterioso. O ursinho de pelúcia de Ethan parecia, à primeira vista, comum. Mas quando foi examinado por especialistas chamados pela polícia, uma descoberta estranha e perturbadora foi feita. Dentro do brinquedo, sob a pelúcia e o enchimento, havia um mecanismo complexo. Um conjunto de pequenas placas de metal, molas e minúsculos componentes eletrônicos desconhecidos. Nada disso correspondia à tecnologia moderna ou a um brinquedo convencional. O agente Mark Stevens encarou o brinquedo franzindo a testa profundamente. Sentiu uma pontada de inquietação. Seria aquilo que dera a Ethan sua precisão mortal? Ou seria simplesmente um catalisador, um objeto que canalizava algo que a criança já possuía? Rebecca, vendo o brinquedo pela primeira vez desde a prova, estremeceu. Ethan, de onde veio esse brinquedo? Perguntou ela com a voz revelando uma preocupação que ela nunca havia expressado antes. Ethan ergueu os olhos escuros para ela, estranhamente calmo, e respondeu. Ele ainda está aqui. Ele me ensinou. Essas palavras arrepiaram Rebecca. Ela não tinha certeza se ele estava falando do urso ou de outra pessoa. Seria uma força externa? Uma consciência oculta dentro do brinquedo? Ou algo dentro do próprio Ethan? Stevens começou a anotar cada detalhe em seu caderno. A criança não estava simplesmente segurando o brinquedo, parecia estar se comunicando com ele, recebendo instruções, antecipando movimentos e analisando o comportamento dos outros. O brinquedo agia como um elo entre Ethan e o resto do mundo, um mundo que ele via de forma diferente, com lógica e inteligência letais. Enquanto isso, Ethan, em seu quarto, conversava em voz baixa com o urso. Eles não entendem, eles têm que aprender. Rebecca, sentada à sombra da porta, sentiu um medo que nunca conhecera. Ela amava o filho, queria protegê-lo, mas cada dia que passava a confrontava com a evidência. Ethan não era uma criança comum, e o brinquedo não era um brinquedo comum. Essa descoberta marcou uma virada para Stevens e Rebecca. O mistério não se resumia mais aos assassinatos. Agora havia um objeto, um catalisador, que tornava Ethan fascinante e aterrorizante. A pergunta que não saía da boca de todos era simples: quem ou o que estava por trás daquele brinquedo? E no silêncio da casa dos Carter, a criança continuava a sussurrar em voz baixa, com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Eles verão, todos eles verão. A noite caía sobre Harrington, e a casa dos Carter mergulhava em uma escuridão suave, quebrada apenas pelo reflexo da lua nas janelas. Ethan estava sentado em sua cama, o ursinho de pelúcia agarrado a ele, seus olhos arregalados e brilhando com uma intensidade estranha. Ele falava baixinho, como se alguém ou alguma coisa estivesse respondendo a ele. Eles esqueceram. Eles não se lembram. Eles precisam aprender. Ele sussurrou. Rebecca o observava da porta com as mãos cerradas. Medo se misturava à admiração. Ela via que o filho via o mundo de forma diferente. Ele percebia as falhas, as mentiras, as intenções dos adultos com uma clareza quase sobrenatural. E agia de acordo. Ethan, com quem você está falando? Ela perguntou suavemente. A criança não desviou o olhar. Ele está aqui, sempre aqui. Ele está me ensinando. Rebecca sentiu um arrepio. Não sabia quem era esse ele. Seria a imaginação de uma criança? Ou seria uma força externa,
Um guia invisível que dotara Ethan de uma extraordinária capacidade de compreensão e precisão. Com o passar dos dias, Ethan começou a contar detalhes sobre os 4 homens assassinados, detalhes que ninguém poderia saber sem tê-los testemunhado. Ele falou de suas ações, seus pensamentos, suas fraquezas. Rebecca percebeu com um terror glacial que seu filho não era apenas uma criança inteligente, ele parecia ler almas e antecipar as ações dos outros. O agente Stevens, observando esses fenômenos à distância, começou a anotar suas observações. Não é mais apenas uma criança que age, murmurou. Ela tem uma lógica, quase uma consciência estratégica. Certa noite, Rebecca ouviu Ethan falar frases mais longas e estruturadas, com uma voz que não parecia inteiramente sua. Eles acham que eu não sei nada, mas eu vejo tudo, e faço o que precisa ser feito. Essas palavras ressoaram na mente de Rebecca. Ela entendia que seu filho possuía uma visão de mundo inquestionável, uma compreensão de justiça e vingança que transcendia a infância. Ela estava dividida entre o amor, o medo e o fascínio. Lá fora, a cidade permanecia no escuro sobre o que realmente acontecia dentro daquela casa. Ninguém sabia que por trás daquelas paredes modestas, uma criança de 3 anos desenvolvia uma consciência e uma inteligência que derrubariam todas as noções de normalidade e moralidade. Ethan, deitado contra seu urso, fechou os olhos para dormir, mas em sua mente as visões continuaram. Ele viu os criminosos, os erros do passado e sabia exatamente o que tinha que acontecer. E naquele silêncio sinistro, uma coisa estava clara. O menino de olhos escuros jamais seria uma criança comum. O boato se espalhou por Harrington como um incêndio incontrolável. O debate se acirrou nas delegacias. Alguns policiais acreditavam que Ethan deveria ser imediatamente colocado em uma casa segura para sua proteção e a da comunidade. Outros, incluindo Mark Stevens, acreditavam que a criança não era um perigo espontâneo, mas possuía uma lógica e inteligência extraordinárias que precisavam ser compreendidas antes de agir. Você não entende, insistiu Stevens, mostrando suas anotações. Ele não está fazendo isso por raiva ou maldade. Ele está agindo com precisão, quase estratégica. E não é coincidência que os 4 homens tenham sido alvos. Seus colegas balançaram a cabeça, incrédulos. Mas Stevens sabia que cada detalhe importava. Ethan não era apenas um garoto inteligente, ele via o mundo de forma diferente. Antecipava as intenções dos outros e escolhia suas ações com uma lógica que poucos adultos conseguiriam igualar. Enquanto isso, de volta à casa dos Carter, Rebecca sentia a pressão aumentar. Cada toque da campainha, cada passo na rua, cada olhar dos vizinhos a colocavam em alerta. Ela sabia que o menor erro poderia transformar Ethan em um sujeito experimental, ou pior, um criminoso aos olhos da lei. Ethan, por sua vez, permanecia estranhamente calmo. Brincava com seu ursinho de pelúcia e observava a casa com atenção meticulosa. Às vezes levantava-se, aproximava-se de uma janela e sussurrava. Eles não sabem. Eu tenho que mostrar a eles. Rebecca o observava, dividida entre admiração e preocupação. Ela via que seu filho possuía uma força interior e uma determinação que iam além da infância. Ela sabia que proteger Ethan era agora uma missão que testaria suas vidas por toda a vida. Stevens, que voltava regularmente para casa para observar Ethan e suas interações com Rebecca, notou um detalhe perturbador. A criança parecia entender as intenções e emoções dos adultos melhor do que eles próprios. Ele analisava cada movimento, cada palavra, antecipava reações e agia de acordo. A tensão atingiu o auge quando o inspetor estadual anunciou que queria internar Ethan em um centro especializado para crianças em risco. Rebecca, trêmula mas determinada, recusou categoricamente. Meu filho não é perigoso, ele é único, e eu não o deixarei em suas mãos. Stevens observava, ciente de que a escolha de Rebecca acabará de definir o futuro imediato de Ethan. Ele também entendia que, independentemente da decisão das autoridades, a criança de olhos escuros continuaria a desafiar todas as expectativas, todas as normas, e que cada ação que tomasse dali em diante seria escrutinada, analisada e temida. Nas sombras da casa, Ethan sussurrou para seu urso. Eles não entendem nada, mas eu vou mostrar a eles. E nessas palavras a promessa de um poder e inteligência além da compreensão humana foi sentida, anunciando dias ainda mais preocupantes para Harrington. A cidade de Harrington estava em polvorosa. Os jornais manchetearam. Uma criança de 3 anos desafia a lógica e a justiça. Ethan Carter, milagre ou ameaça? No armazém onde tudo começou, um grupo de policiais e agentes federais se reuniu. Mark Stevens estava lá, determinada a entender Ethan e proteger o garoto de uma situação que poderia piorar rapidamente.
Rebecca, segurando a mão de Ethan, entrou cautelosamente no armazém. Ela sabia que seu filho não era deste mundo, mas também sabia que ele não era maliciosamente perigoso. No entanto, ela sentia que esse confronto seria crucial para proteger a criança e revelar a verdade. Ethan estava parado no centro do armazém, segurando seu urso. Seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Ele não tremia, não demonstrava medo. Sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Stevens avança suavemente. Ethan, eu quero entender. Eu quero te ajudar. A criança o encarou, um silêncio pesado preenchendo o ambiente. Então fez um gesto lento e preciso com a mão, apontando para os policiais e agentes. Você não entende. Você acha que eu sou perigoso, mas são eles, os maus que eram. Naquele momento, os agentes presentes recuaram atônitos. Ethan começou a descrever com clareza cirúrgica as ações passadas dos 4 criminosos, revelando segredos que nem mesmo Stevens conhecia. Cada palavra dita pela criança era precisa e metódica, revelando uma inteligência e perspicácia que ninguém poderia ter previsto. Então, ouviu-se um barulho. Membros da rede criminosa local, na esperança de se aproveitar da confusão, entraram no armazém armados e agressivos. A tensão aumentou instantaneamente. Stevens sentiu o coração disparar. O confronto estava se tornando real perigoso. Mas Ethan, sem pestanejar, olhou para os intrusos com uma calma gélida. Gesticulou em direção ao seu urso e sussurrou. Está na hora. Os homens, surpresos com a aura estranha e a determinação da criança, hesitaram. Cada movimento de Ethan parecia calculado, antecipando perfeitamente cada gesto e reação dos criminosos. Em poucos instantes, graças à sua inteligência e velocidade, ele neutralizou as armas e as derrubou no chão, sem violência excessiva, mas com uma precisão sobre-humana. Rebecca e Stevens ficaram paralisados, incapazes de desviar o olhar. Acabavam de testemunhar o impossível. Uma criança de 3 anos em completo controle da situação com lógica e maestria. Quando a calma voltou, Stevens se aproximou de Ethan e sussurrou. Você é incrível, mas você tem que entender, nem todo mundo vai te entender. Ethan olhou para cima, seu olhar profundo fixo nele. Eles entenderão um dia. Rebecca ajoelhou-se ao lado do filho, abraçando. Ela sabia que aquele confronto não era apenas físico, era revelador. Ethan não era apenas uma criança. Ele era um ser à parte, um mistério vivo, capaz de mudar as regras do mundo ao seu redor. E no silêncio do armazém uma mensagem clara foi ouvida por todos os presentes. Ethan Carter não era apenas um menino de 3 anos. Ele era um enigma que ninguém podia ignorar, uma força que marcaria Harrington para sempre. O sol nascia sobre Harrington, lançando uma luz pálida sobre a cidade ainda adormecida. A casa dos Carter estava silenciosa, mas lá dentro reinava uma calma sinistra. Rebecca preparava o café da manhã para Ethan, que brincava com seu urso, olhando para o nada como se estivesse vendo outro mundo. Mark Stevens entrou, caderno na mão, sabendo que aquele era um momento crucial. Após semanas de investigação, observação e confronto, ele começava a entender a verdade por trás de Ethan e do urso misterioso. Rebecca. Ethan. Acho que finalmente entendi. Stevens começou, sua voz comedida, mas cheia de profundo respeito. Ethan ergueu os olhos escuros para ele, atento. Você entendeu? Perguntou suavemente. Stevens assentiu. Seu filho não é apenas inteligente. Ele tem percepção, quase sobrenatural. E aquele urso, não é apenas um brinquedo. Ele amplifica o que seu filho sente e vê. Permite que ele analise, entenda e preveja as intenções dos outros. Rebecca sentiu um arrepio. Ela sempre soube que Ethan era especial, mas a confirmação científica e policial deu lugar a uma mistura de orgulho e medo. Mas, por que os 4 homens? Ela perguntou. Stevens hesitou por um momento e então explicou. Eles faziam parte do passado da sua família, Rebecca. Eles te machucaram. Ethan, seu filho, ele agiu para proteger o que você ama. Ele não faz isso por ódio, mas por justiça, de acordo com sua própria lógica. Ethan abraçou seu urso e sussurrou. Eles esqueceram. Eu tive que lembrá-los. Nos dias que se seguiram, a cidade começou a entender que a história de Ethan não era apenas uma notícia, mas um fenômeno único. A mídia falava de uma criança prodígio capaz de perceber e reagir com incrível precisão. Os moradores de Harrington oscilavam entre admiração e medo. Rebecca, por sua vez, decidiu proteger o filho a todo custo. Ela sabia que o mundo exterior ainda não compreendia a profundidade e a singularidade de Ethan, mas também entendia que seu papel era claro: acompanhar, guiar e proteger aquela criança excepcional, cujo destino estava ligado a algo maior do que a mera compreensão humana.
Certa noite, quando a casa estava silenciosa, Ethan falou em voz baixa ao seu urso. Eles pensaram que eu não conseguiria, mas agora eles veem que estou pronto. Rebecca se aproximou e sussurrou. Sim, meu pequeno, o mundo finalmente verá. Mas você sempre será meu filho. Mark Stevens, observando a distância, anotou em seu caderno. Ethan Carter. Um menino de 3 anos, mas com inteligência e perspicácia extraordinárias. O mistério vivo de Harrington. O mundo ainda não viu nada. E no silêncio da noite, com o urso aconchegado contra si, Ethan finalmente dormiu, com um sorriso misterioso nos lábios, pronto para enfrentar um mundo que aos poucos começava a entender que ele não era uma criança como as outras.